gostaria que você falasse um pouquinho como que você deixou a prefeitura. A principal coisa, eu não quero ficar falando da situação atual, mas foi muito pesado quando o atual prefeito assumiu a prefeitura. Ele falou que tinha uma dívida de 400 e tinha 2 no caixa, que estava impossível fazer alguma coisa. Qual era a real situação que foi deixada na prefeitura de Taubaté, em nível de dívida, em nível de situação, em nível de geral? E é bom para a gente aproveitar para todo o público saber. Eu tenho os números aqui do saldo nas contas correntes da prefeitura no caixa em 31 de dezembro de 2020. É importante o seguinte, olha, tanto não é verdade que... Aliás, os números que o prefeito diz são tão confusos, cada dia ele diz um número diferente, uma hora 200 milhões, outra hora 400 milhões, é uma confusão grande. Então, em primeiro lugar, eu acho que ele tem que sistematizar o número que ele quer informar, né? O debate eleitoral é para isso, para ele sistematizar e informar com precisão um determinado número, porque é muito confuso. Eu mesmo fico meio perdido sobre o que eu tenho que argumentar, porque é muito complicado. Mas, enfim, olha, a gente... Eu vou dar um exemplo. Ele disse que encontrou 2 milhões em caixa. Nós tivemos na Rua Argentina um desabamento interno ali de uma tubulação de gabião. Então, foram nos primeiros dias de janeiro de 2021 e nós tivemos ali um solapamento de parte da estrutura do tubo que fez uma cratera ali ao lado do Esporte Clube Taubaté. Ele fez aquele reparo por meio de um emergencial que custou 8 milhões de reais com dinheiro que eu deixei em caixa. Então como é que são 2 milhões? Então não são 2 milhões, é muito mais do que 2 milhões. Só no CAF nós tínhamos, por exemplo, aqui 15 milhões de reais depositados numa conta da prefeitura que ele poderia usar. Ele argumenta, sem muita precisão, o problema do CAF como uma dívida que ele herdou logo no início do mandato. E tem muita imprecisão sobre isso. Eu vou voltar a esse tema do CAF, mas olha só, eu achei aqui, ó, saldo nas contas da prefeitura em 31 de dezembro de 2020. Inclusive, na ocasião, eu mandei os extratos bancários. Logo no início do mandato, em janeiro, mandato dele, eu mandei esses extratos bancários para o jornal Vale, que publicou, inclusive, a cópia dos extratos bancários. Está lá, tem uma matéria de janeiro de 21. Então, no ensino, 18,9 milhões. No Fundeb, 18 milhões. No CAF, 13,6 milhões. Tudo Na estava saúde, em caixa. Tudo isso em caixa. Tudo em caixa. Saúde, 14 milhões. LED, nós fizemos uma troca de lâmpadas de vapor de mercúrio e de sódio por LED, 30 mil lâmpadas. E nós tínhamos um dinheiro guardado para isso, a gente licitou, obtivemos um preço muito mais baixo, sobrou dinheiro, 8 milhões. E no Caixa Geral da Prefeitura, aí sim, 3,2 milhões. E ele se refere certamente só ao Caixa Geral da Prefeitura. A conta do Caixa Geral eram 3,2 milhões, não eram nem 2, eram 3,2. Mas tem, obviamente, lá nas outras contas... O dinheiro distribuído. Esse dinheiro todo distribuído, que dá aí perto de 50 e poucos milhões de reais. O CAF, que é o que ele diz, que ele se concentra muito na questão do CAF, primeiro que é uma dívida de longo prazo. Não é uma dívida que em janeiro de 2021, ou na metade de 2021, quando tinha que pagar a primeira parcela, ele tinha que pagar a totalidade do financiamento. Então não é. É uma dívida de longo prazo. Depois, olha só a loucura que é a insensatez, às vezes, quando ele argumenta. Olha só. A prefeitura tem lá 1,7 bi de orçamento. O CAF representa, por ano, 2,5% do orçamento da prefeitura. Estou falando de 2,5% do orçamento da prefeitura por ano. Para o cidadão que está aí nos ouvindo entender bem, o salário mínimo é R$ 1.360. Um cidadão que como ganha... se fosse R$ 26, né? R$ 35. É um boleto de R$ 35 por mês. Todo mundo pode pagar isso, gente. É um boleto que representa para a prefeitura... Comparando com aquilo que o trabalhador brasileiro recebe como salário mínimo, um boleto de R$ 35, Pedro. Qualquer um pode pagar. Aliás, eu trouxe aqui uma lista interessante, ó, uma lista bem interessante. Depois da prefeitura solicitar esse financiamento, o CAF aprovou mais 28 financiamentos idênticos. E o menor valor foi o da prefeitura. Vou exemplificar aqui. Juazeiro do Norte, no Ceará, emprestou 80 milhões de dólares. Santos, 105 milhões de dólares. Ribeirão Preto, 69 milhões de dólares. São Bernardo do Campo, 70 milhões de dólares. Jacareí, 69 milhões de dólares. 29 municípios. É dinheiro bom, é dinheiro barato, é dinheiro para infraestrutura.
Para a prefeitura obter esse financiamento, aprovou uma lei na Câmara, aprovou no COFIEX, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda. Depois, aprovou a garantia no governo federal, aprovou na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, depois aprovou no próprio Senado Federal. Esse negócio desse financiamento não é brincadeira. Só toma esse financiamento quem tem saúde financeira. E a prefeitura tinha uma saúde financeira muito boa, tanto que representa 2,5% do orçamento da prefeitura. Volto a dizer, é como se um cidadão que ganhasse um salário mínimo tivesse que pagar um boleto de R$ 35 por mês. É essa a conta. Mas na sua época, Ortiz, quanto que era a porcentagem do custo do funcionalismo público? Porque eu acho que isso é importante para fechar a conta. Porque às vezes o 2,5% já estourasse um orçamento. É isso que eu estava pensando aqui, porque na verdade o orçamento ele é fatiado, isso, né, pela Câmara Municipal através aí Aliás, do você orçamento. falou a palavra-chave. Funcionalismo. O problema do atual governo é o funcionalismo. É o que ele fez com o funcionalismo. Tem que saber a porcentagem, porque, por exemplo, se você falar, na minha época era 75% da minha receita era para pagar funcionalismo público, 2,5% eu concordo contigo, vai ser controlado. Não chegava a 45%. Nunca chegou a 45%. O limite é 54%. O limite é 54%. O prudencial é 52%. Quando você chega a 52%, o Tribunal de Contas emite um alerta e diz, baixa aí toda a despesa de pessoal que está chegando no limite. Essa justamente é a questão. O rombo, tanto que a execução orçamentária de 2021 do atual prefeito foi boa. Foi boa, ele obteve números bastante positivos na execução orçamentária de 21. O problema é que eu não sei por quê a prefeitura entendeu que deveria fazer acordos políticos com vereadores e partidos e mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei criando 485 cargos. Funções de confiança e cargos de livre nomeação, cargo de provimento. Guilherme, para acordo político mesmo. É isso, é conchavo político. Por que não criou um cargo de médico, um cargo de engenheiro, um cargo de enfermeiro, um cargo de auxiliar administrativo, um cargo de pedreiro, um cargo de gari, um cargo de... Nada. Cargo de livre escolha. Quando você cria um cargo de livre escolha e entrega para um partido político e ele nomeia lá seus 10, 15, 20, 30 cargos, você dá a secretaria fechada para um vereador e diz, nomeia quem você quiser e faz o que você quiser. É claro que isso gera um prejuízo financeiro. Eu vou te dar a conta. É só buscar a informação no Tribunal de Contas lá no Aldesp. É assim. Esses 485 cargos geraram para a prefeitura, Pedro, uma despesa anual a partir de 2022 de R$200 milhões. 18 milhões de reais mês a mais. Isso representa um acréscimo no custeio de 67%. O Marcelo está aqui, o dono da rádio. Se ele cresce 67%, o custeio da rádio dele, ele quebra. No dia seguinte, todos vocês estão na rua. Ele quebra a rádio. Qualquer empresa precisa ser saudável pagando dentro do limite daquilo que é o custeio dela. A prefeitura não quebra porque é uma administração pública. Gastar menos do que recebe. Claro, é isso. Então, a lição primária. Agora, é primário isso. Agora, você só conclui esse raciocínio. Pois não, fica à vontade. Você coloca nas costas da folha de pagamento dos salários mais R$200 milhões, aí depois ele não tem dinheiro para pagar o hospital, não tem dinheiro para fazer coleta do lixo, não tem dinheiro para fazer doadoria, não tem dinheiro para trocar lâmpada. Quer dizer, e a culpa não é do CAF. Mesmo porque, Guilherme, olha só, ele não pagou nem. Ele pagou a primeira parcela em 2021. Ano bom da prefeitura. Ali ele pagou a primeira. 22 ele não pagou nenhuma. 23 ele não pagou nenhuma. 24 ele não pagou nenhuma. Então ele não pode dizer de forma nenhuma, porque isso é desonestidade intelectual, que foi o CAF e os 300 milhões do financiamento que não vencia em 2021, é vencimento de longo prazo, que representava 2,5% do orçamento da prefeitura. Ele não pode dizer que foi isso que atrapalhou o governo dele, porque ele não pagou. O que atrapalhou o governo dele foi ele ter feito com chave e acordo político no final de 2021 e entregue para vereadores, para partidos políticos, 485 cargos para escolher. Foi isso.